Olá a todos, que Deus abençoe seus corações. Mais um vídeo, mais um momento na presença de Deus. E hoje vamos falar de um tema. Então, você tem a palavra de Deus, de um tema de realidades das nossas vidas atuais. Né? Vamos falar um pouco do aborto, que é um crime contra a natureza humana. Não é? Porque tem pessoas que falam que é um feto, não é uma vida. Esses dias eu ouvi isso de uma amiga. Um feto não é uma vida. Se você vê, às vezes nós aparecemos vários pré-natais, você vê todo o desenvolvimento daquele serzinho pequeno que já se alimenta e tudo mais. E é tão interessante, né? Porque esse feto, ele... Às vezes as pessoas elas dão tão mais valor para a vida animal, vegetal, do que para o próprio ser humano que há no ventre de uma pessoa. E é tão imbecil que fala, é um feto, não é uma vida. Mas o que vai acontecer com o feto, meu Deus do céu? Se ele não é uma vida? Claro que é. A lagarta não é uma borboleta, porque ela ainda não se transformou numa borboleta. São absurdos que não encaixam dentro de uma realidade. E aqui a palavra eu vim trazer um confronto daquilo que as pessoas que apoiam o aborto, um clichê que eles falam, né? Eles colocam assim, meu corpo, minhas regras. Ou seja, o corpo é meu, eu faço o que eu quero com ele. Bem, antes de chegar a essa questão do meu corpo, minhas regras aqui, não é seu corpo, suas regras, porque já não é só um corpo que está dentro de você, já são dois. Então, você não pode decidir pela vida daquele que está dentro de você. A vida é um dom de Deus. Quando a pessoa fala que é um feto, não é uma vida, a própria palavra de Deus, eu não vou pegar aqui agora, mas antes mesmo de nascestes, eu já te chamava pelo nome. Eu já te conhecia. Deus falava ao profeta, Deus falou lá em Isaías, Deus falou isso em Jeremias, lá no primeiro capítulo ainda. Antes que se formasses, eu já te havia, eu já te amava, já tinha te designado profeta das nações. Lá em Isaías também fala isso. Eu já te chamo pelo nome. Antes mesmo da sua criação, eu já te conheço. Então, como que um feto não é uma vida? Se Deus já planeja muito antes do feto, a palavra já mostra. A palavra já mostra o quanto Deus deseja cada um de nós. Se for um feto, se for uma vida, se você quer colocar assim, qual direito você tem de... Quando você fala meu corpo, minhas regras, qual direito você tem para decidir pela vida do teu filho? É interessante que não é uma vida... As pessoas, às vezes, elas são tão emotivas com a vida dos outros. Mas a vida que está dentro dela é o próprio filho dela. Tá? Eu vejo mães hoje que perderam filhos. Tenho uma amiga que está sofrendo muito com a perda de um filho. Existem mães que não conseguem ter filhos. E que dariam tudo para que pudessem engravidar. E tem umas desnaturadas que têm a graça de ter uma criança, mas ao mesmo tempo quer destruí-la. Então, com relação ao meu corpo, minhas regras, eu trouxe aqui o 1 Coríntios, capítulo 6. O tema é de 10 a 20, né? Mas eu vou pegar só o versículo 19. Ora, não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, e que habita em vós, o qual recebestes de Deus, e que por isso mesmo já não vos pertenceis. Ou seja, o teu corpo não te pertence, ele pertence a Deus. Então isso quebra o mito de meu corpo, minhas regras. Veja, né, o que Paulo fala aqui.
E ele fala muito mais com relação a isso aqui, né? E então, o nosso corpo é sagrado. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, mais um motivo de você, mulher que está grávida, honrar o templo do Espírito Santo. Deus te dá a graça de dentro do templo do Espírito Santo, que não te pertence, gerar uma outra vida. Ser genitora de uma vida dentro do seu corpo, dentro do templo vivo do Espírito Santo que Deus designou para você. Esta é a graça de Deus. Então, uma gravidez, seja ela como for, de anencéfalo, uma gravidez por estupro, eu entendo o horror que foi feito dentro da vida daquela mulher. Eu entendo o, o grau de violência. E até entendo, no caso dela não ter planejado uma gravidez, e por uma questão de uma violência, ela receber, ter que ter um filho. Que é uma bênção de Deus ter um filho. Independente da situação e da questão pela qual foi tratada. Mas às vezes a pessoa psicologicamente não esteja preparada bem, e eu vou chegar lá, para isso. Só que daí a gente leva métodos humanos para preparar aquela pessoa. Não, ela não estava preparada, ela sofreu uma violência. E ela precisa receber a graça de Deus ali. Assim como muitas situações que acontecem, nós precisamos, se a partir do momento que ela recebe a graça de Deus ali, que ela ora, e ela decide, às vezes, até mesmo contra a sua vontade, ela teve que ter aquele filho porque ela não planejava aquilo, mas ela, na benção de Deus, ela fala, não, é uma vida, ela não tem nada a ver com o que aconteceu comigo. Deus é mais, Deus é maior. Então eu aceito. Porque já aconteceu isso várias vezes, de muitas mães aceitarem o filho gerado numa violência. E o nosso presidente vem dizer que o filho gerado numa violência é um monstro. Um monstro porque que culpa a criança tem do que aconteceu? Então, a palavra diz aqui, olha, o corpo não é teu. O corpo não pertence a ti. Tá? E é interessante, se você for pegar, né, o versículo 20, eu vou ler o 19 e o 20 de novo, tá? Ora, não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo e que habita em vós, qual recebestes de Deus, e que por isso já não vos pertenceis? Porque fostes comprado por um alto preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. O próprio Deus deu o corpo dele em resgate ao seu, para que você fosse livre. E a liberdade não é, eu estou falando de liberdade sexual. Eu estou falando de liberdade espiritual. De você, de abrir as portas dos céus e liberar para que todos nós tenhamos graça diante de Deus. Sendo assim, quando nós olhamos isso daqui, isso quebra o mito, meu corpo, minhas regras. Corpo, você tem a administração desse corpo que Deus colocou para você. Mas vai ser cobrado. O que você fez com esse corpo que eu te dei? Então, aqui mostra a grande realidade. O corpo, aqui ele fala, inclusive ele fala aqui no versículo 19, não, esse corpo não vos pertence. Nada nos pertence. A gente veio sem nada e sem nada nós vamos voltar. Um dia nós vamos passar pela morte
E o corpo que você disse que é seu corpo, suas regras, já não vai ser mais seu. Você vai ser espírito. E aonde o seu espírito vai depender daquilo que você fez com o teu corpo. Então, essa questão de um filho, essa questão de buscar e de honrar e glorificar a Deus por esse filho. Qualquer que seja a situação. Se você recebe uma criança anicéfala, sabe? Às vezes a gente pergunta o porquê, mas não pergunta o para quê. O que Deus quer conosco, cuidando dessa criança? Aonde nós vamos poder crescer espiritualmente? Porque Deus vai dar todas as ferramentas para você trabalhar. Deus vai te dar o dinheiro para tratar dessa criança. Deus vai te dar paciência. Deus vai te dar sabedoria para lidar com essa situação. Por que negar o fruto das suas entranhas? O fruto que vem de dentro de ti. Aonde está o coração de uma mãe que não aceita nem aquilo que vem de dentro dela, que deveria ser uma alegria? Então, essa é a grande realidade que nos colocamos, que não é meu corpo, minhas regras, é aqui, ó. Ora, não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual recebestes de Deus, e por isso mesmo já não vos pertenceis. Deus nos deu o corpo para cuidar. E Deus vai nos tirar o corpo, sem tirar nossa existência, porque nós somos ainda espírito. Então, que nós possamos cuidar. Eu até vejo a parábola dos talentos com a questão do corpo, porque quando nós estivermos lá no juízo final, não vai ter mais corpo. Mas daí o que ele vai perguntar? O que você fez com o quê? Com o teu corpo. Que eu te coloquei lá dentro de um corpo para você viver. E o que você fez? Como você viveu dentro desse corpo? Ah, eu abortei. Ah, eu fiz sexualidade desenfreada. Ah, eu usei drogas contra o meu corpo, né? Tabagismo, alcoolismo, drogas. Tudo isso você destrói o seu corpo. Assim, nós precisamos lidar com todas essas situações glorificando a Deus em nosso corpo. Usando de forma santa, conforme Deus quer. Então, não vos pertenceis. Já não vos pertenceis, né? E aqui, esse capítulo aqui, como eu falei, dos 10 ao 20, fala sobre isso. Né? Então, olha, aquele que se une ao Senhor se torna um só corpo e um só espírito. Fugir da fornicação, qualquer outro pecado que o homem comete fora do corpo, mas o impuro peca contra o próprio corpo. Por quê? Porque a gente, às vezes, e quando você comete um aborto, você comete contra o seu corpo. Quando você fala meu corpo, minhas regras, você vai contra essa palavra. Assim, a grande realidade da nossa vida é glorificar a Deus no nosso corpo. Se você está grávida, louve e bendiga a Deus. Eu tenho a graça de esperar agora a minha sobrinha. Minha segunda sobrinha, 2 anos atrás, nasceu meu sobrinho, que está a coisinha mais linda. E agora, daqui a
alguns meses para frente, talvez um ano que vem, lógico, teria a graça de ter a minha sobrinha. Então, é uma alegria para a família quando vem uma criança. É uma alegria para a família quando a gente recebe a graça. Assim, irmãos, que possamos viver conforme a vontade de Deus. Busquemos aquilo que agrada ao coração de Deus. A vida é um dom de Deus, é um dom dado gratuitamente por Deus. O aborto é um assassinato, assim como o suicídio, assim como o homicídio. O aborto é interromper uma vida dada por Deus. Ainda mais terrível, porque é uma vida que teria uma vida inteira pela frente. Porque não foi dado nem a chance da sua concepção. Deus, como eu falei lá no começo, Deus sonhou com essa vida antes mesmo de nascer. Deus já nos chama pelo nome antes mesmo de nascer. Então, não há diferença entre feto e vida. Porque a palavra de Deus fala, olha, antes de nasceste eu já te conhecia. Eu já te chamava pelo nome. Tu és meu. Assim é os planos de Deus na nossa vida. Deus planeja. Deus conhece. Deus nos conhece. Deus me conhece desde o princípio, desde os princípios, desde os primórdios. Deus conhece você desde lá dos primórdios. Deus já te chamava pelo nome. Deus já te conhecia. Desde do início dos tempos. Deus já conhecia você. Deus já me conhecia. Deus já nos conhecia. Triste são esses que ceifam uma vida. Que Deus abençoe e guarde nossos corações. Que Deus nos conceda paz. E que possamos entender esse mistério. Não ao aborto. Não às coisas que não são da graça de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. E até a próximo vídeo. Fique na paz e até a próxima.